Olá, olá pessoal, quem tá chegando. Vamos já iniciar mais uma live agora falando sobre avaliação do risco de suicídio. Tava tentando aqui conectar pelo Facebook também, mas não consegui. Tudo bem? Iremos disponibilizar, tá? Na sequência, pelo YouTube. Quem não acompanhou, nossa live de sábado, dia 7 de setembro, já está disponível lá no YouTube. Corre no canal da Ápice, tá? Você pode ver o canal da Ápice, né, do YouTube. Aqui no meu perfil tem uns links, né? E um deles tem lá, Aprenda por Vídeos. E aí você acessa o canal da Ápice. Joia? Tudo bem com todo mundo aí que tá chegando? Me digam de onde vocês são. Alguns eu já sei, tem meus estagiários aqui. Tem gente de várias partes do Brasil, não é isso? Me contem aí, da onde vocês são. Joia, Norton, tudo bom? Essa conversa que a gente está tendo aqui no Setembro Amarelo, essa sequência de lives, de fato, né, é para dar uma contribuição para os psicólogos de uma forma geral. Norton, meu querido, de Aracaju, sim, Fortaleza, Americana, joia, Ceará, Mozarli, tudo bem? Quanto tempo? Sim, feliz demais de estar aqui mais uma vez com vocês, né? Então, essa série de lives é de fato para a gente dar uma contribuição, né, para os psicólogos e profissionais de saúde de uma forma geral, tá? A respeito de algumas demandas sobre o suicídio, né? Que são essenciais, eu diria assim, para a nossa prática, tá? Nós estamos fazendo aí o desafio 30 dias, nós estamos no dia 10, né, hoje, trazendo, também pensando isso, né? Que informações são relevantes, são importantes para a gente saber em relação ao suicídio para a nossa prática, né? Porque acaba que algumas informações que são interessantes muitas vezes, mas elas não se tornam tão relevantes para o nosso atendimento. Então, sei lá, saber que na Índia o suicídio diminuiu, não sei, né? Então, é interessante talvez para quem trabalha com políticas públicas, saber o que está acontecendo por lá, por exemplo, mas para a gente que está na clínica, talvez nem tanto. Então, e isso, lógico, passa pelo meu crivo, pela minha ideia, né, do que seria importante a gente estar abordando aqui, tá? E eu falo aqui de Campinas, para quem não sabe, aqui em São Paulo. Eu trabalho já há vários anos com intervenção psicológicas em situações extremas, ou seja, minha trajetória se iniciou nas emergências emocionais, nos serviços de plantão psicológico, né? Depois fui, né, interessada em estudar um pouco mais, fui para os desastres, né, em situações de emergências de uma forma geral, como incêndios, etc. E depois disso, ainda nesse caminho, né, com os trabalhos de plantão psicológico, sentimos a necessidade de estudar mais sobre crise e suicídio, né? Acaba que atualmente nós mantemos 2 serviços de plantão psicológico, para quem não sabe, uma aqui em Campinas, aos sábados, e outro em Americana, que está acontecendo agora, na rodoviária de Americana, tá? Uma equipe maravilhosa tá lá, trabalhando e acolhendo as pessoas. E aí, se vocês terem uma ideia, mais ou menos 45%, um pouco mais, das pessoas que nos procuram são com alguma demanda a respeito do suicídio. E aí é que eu quero entrar a nossa conversa de hoje aqui. Quando a gente faz um atendimento, e a gente falou disso um pouco na última live, se você não acompanhou, tá, a última live, corre lá no YouTube depois e vê o que a gente discutiu lá, que tem coisas bem importantes. Então, um ponto principal é a nossa intervenção tem um eixo central, ou seja, o nosso oferecimento de cuidado para pessoas no demanda de suicídio tem um eixo central que é oferecimento de apoio emocional empático, tá? Então, perpassa ao pessoal de Aracaju, que saudade de Aracaju.
perpassa aí um vínculo, uma relação terapêutica de cuidado, uma relação onde a gente oferece, em linhas gerais, né, não julgamento, acolhimento e aprofundamento das demandas aí difíceis, de sofrimentos intensos, né, que essas pessoas estão atravessando, tá? Vai ficar no YouTube, sim, tá? Vai ficar no YouTube. Assim que terminar, eu baixo lá para vocês acompanharem depois, Luane, tá? Então, as pessoas em sofrimento extremos, como com demanda de suicídio, são aquelas que estão vivenciando uma dor intensa a partir de uma fragmentação de vida, de laços, de aspectos emocionais e afetivos, tá? E o atendimento, ele perpassa para tentarmos fazer, vamos dizer assim, tecer essa construção de conexão com essa pessoa, tá? De reconstrução dessa teia, vamos dizer assim, que a sustenta na vida, né? Então, partimos aí de um aspecto bem importante que é sofrimento de suicídio, é um sofrimento não acolhido, tá? É um sofrimento que a pessoa mesmo não consegue apreender e acolher, porque ele é muito duro, ele é muito duro no sentido de ele é muito intenso, né? É uma dor psíquica que chega a ser insuportável. As pessoas relatam dessa forma, né? Então, o nosso papel, né, parte enquanto um eixo central de fazermos esse acolhimento e de percebermos aí os sentimentos não legitimados dessa pessoa, os sentimentos inóspitos, como a gente chama, dessa pessoa. E a gente se conecta a esse sentimento e tece com ela, né, o que ela está vivendo. Tudo bem? Então, eu acho que esse é o primeiro eixo que a gente conversou um pouco mais demoradamente no sábado, né? Tudo bem? E aí, a outra parte do atendimento que precisa estarmos muito atentos, que eu preciso dizer que eu trabalho, né, com formação de psicólogos e há algum tempo nessa área. Nós, psicólogos, de forma geral, negligenciamos essa segunda parte, que é a avaliação do risco, que é a nossa conversa de hoje aqui, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente está oferecendo nosso acolhimento, nosso apoio emocional, nós estamos avaliando, atentos para fazermos a avaliação do risco. Por que que isso é importante? Porque a partir da avaliação do risco, eu vou precisar tomar atitudes distintas, tá? Se o risco é elevado, eu preciso tomar algumas ações. Se é médio, outras ações. E se é baixo, outras ações, né? Tava até lendo uma colega hoje que ela, além de 3 níveis, ela trouxe um quarto, que é o urgente. Nós vamos começar por aí, tá? O nível urgente. Então, nós temos aí uma possibilidade da pessoa tirar a vida de forma imediata, naquele instante, tá? Então, às vezes, acontece isso, por exemplo, acho que alguns de nós, talvez, tenham recebido telefonemas ou mensagens de clientes ou de pessoas próximas mesmo, né? Não necessariamente são nossos clientes ou pacientes, mas de pessoas próximas dizendo que estão no momento de tirar a vida, que não suportam mais e etc, tá? Então, a gente começa por aí. Então, precisa haver uma ação urgente. Você não pode, né, falar para essa pessoa, então venha amanhã no meu consultório, então venha daqui uma semana, né, na sua sessão, que é quarta-feira, eu te aguardo lá, né? Mas não estamos falando disso, tá, Érica? Sobre instrumento para avaliação do risco. O instrumento não é um instrumento no sentido de um protocolo ou de um teste, tá? Mas é uma avaliação clínica, ou seja, vai partir do que a gente está vivenciando e percebendo ali no atendimento, tá? Então, um primeiro nível é o nível que está
tendo uma ameaça imediata da pessoa por fim à vida. E aí, qual é a ação que a gente precisa ter? Se a pessoa ainda não fez nada, né, e está ameaçando fazer, a gente precisa chamar o corpo de bombeiros, né? Então, acionar o corpo de bombeiros. Se ela já fez alguma ação, como ingerir medicamentos e etc., ou se cortou e etc., o SAMU, tá? Então, ou um indicativo, se tem alguém próximo, né, de ir até um pronto-socorro, tá? É pronto-socorro. Ou ainda a gente precisa, por exemplo, saber, na nossa região, se nós temos hospitais onde tem emergências psiquiátricas, tá? Para indicar essa pessoa. Por exemplo, aqui em Campinas nós temos a Unicamp, que tem uma emergência psiquiátrica. Então, é um local que pode acolher a pessoa numa eminência, tá, de tirar a própria vida, ok? Tudo bem, então, estamos começando do nível mais grave, né, que é da urgência, do imediato de acontecer algo. O segundo nível, mais urgente, é o nível alto de suicídio, tá? O nível alto, quando a gente está, por exemplo, atendendo a pessoa, né? Como comentamos aí na nossa live passada, nós precisamos entender, né, a respeito dessa demanda desse desejo de morte dela, como que ela está vendo isso. E, como eu disse na semana passada, perguntas difíceis precisam ser feitas, né? Perguntas difíceis, perguntas que, de repente, não nos deixam pessoalmente confortáveis, mas que é essencial para a gente avaliar o grau de desejo de morte ou de implementação, por exemplo, de um plano para tirar a própria vida, tá? Então, o nível alto é aquele que pode ser que tenha tentativas prévias, tá? Mas, de toda forma, ele tem um desejo de morte e ele já tem um plano, ou já tem um dia, tá? Então, pessoas, muitas vezes, já têm uma data, depois do aniversário, no outro fim de semana, depois de uma data tal, enfim, né? Oi, pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos, podem mandar questões aqui que a gente tenta responder. Estamos falando sobre a avaliação do risco de suicídio, tá? Então, o nível alto é o nível que nós precisamos ficar muito atentos, porque pode ser que a gente precise tomar ações como acionar terceiros, acionar outras pessoas de forma imediata, né? Então, a pessoa conta que está pensando em se matar recorrentemente. E a gente questiona se ele já tem um plano de como se matar. Ele diz que sim, que ele já comprou a arma, a corda, o meio, né, para fazer isso, tá? Então, nós precisamos, né, perceber o quanto a vida dele de fato está em risco e talvez seja momentos de acionar, sim, familiares, de acionar pessoas significativas, se ele não tem familiares, tá? De acionar a rede de apoio. Então, é algo que, inclusive, o nosso código de ética nos abaliza para isso, nos permite que a gente rompa com o nosso sigilo em caso de risco de vida eminente, né? Que a gente está percebendo o risco de vida. Necessário total envolver familiares e rede de apoio, né? Costumo dizer que dependendo do momento da pessoa, desse grau de risco, né, a nossa sessão nem é mais uma sessão individual com a pessoa, mas uma sessão familiar, que vai envolver não só familiares no sentido de consanguinidade, mas das pessoas próximas. Sim, a quebra do sigilo tem que ser avisada ao cliente. Eu diria que esse é um contrato que a gente tem que ter por escrito, a gente pode falar disso em algum outro momento, avisado para o cliente que você irá quebrar o sigilo caso a vida dele esteja em risco. Ele está sabendo, então ele precisa estar sabendo. E você precisa, sim, dizer para ele, olha,
Você pode não querer, pode ser o caso, né? Mas perceba que a situação está muito grave e eu vou precisar chamar sua mãe, seu pai ou alguém próximo, tá? Então, esse grau é elevado, tá? É o grau alto, onde já temos um plano, tudo bem? E aí vamos ao grau moderado de risco de suicídio. Então, o grau moderado de risco de suicídio, ele vai perpassar que a pessoa está tendo ideia, um pensamento, na verdade ele passou de ser uma ideação. Ideação ao nível baixo, tá? Ele tem uma ideação, mas não é isso, mas eu vou tentar outras coisas. De vez em quando, veja, nível baixo, de vez em quando me vem esse pensamento, de vez em quando. O pensamento suicida, de pôr fim à própria vida, né, já é quando passa só de uma ideia para algo recorrente. Ou seja, estou pensando com muita frequência, tá? Então, estou pensando com muita frequência. Então, vejam, risco baixo, quando a pessoa menciona sobre ideação suicida na tua sessão, tá? Mas não é isso, mas já passou pela minha cabeça, mas de vez em quando. Então, a gente avalia que o risco é baixo. Que a gente vai perguntar, você tem um plano e tal? A pessoa vai dizer, não, e tal. Então, nível baixo. Nível baixo, eu diria, não é hora de quebrar o sigilo, tá? Porque não há um risco eminente. E ainda existe aquilo de que a gente tá ali no nosso acolhimento, no nosso trabalho, tentando construir esse laço, esse vínculo de confiança com a pessoa, né? E quebrar esse vínculo pode ser muito sério, porque ele estava confiando, etc e tal, né? Então, eu diria, nível baixo e moderado. Nível baixo e moderado. Nível baixo, a gente não há porquê, eu diria, nesse início, né? Porque, afinal, a nossa sessão é lugar para pessoas falarem dos seus problemas, dos seus desejos, não é? Então, assim, às vezes eu sinto que os psicólogos muitas vezes ficam um pouco amedrontados, né? Até eu teve uma pergunta sobre isso para a live passada, se a coisa de romper o sigilo, né? Porque tá todo mundo morrendo de medo de perder um paciente e da pessoa se ferir e tudo mais. De fato, né? Esse receio fatalmente vai perpassar o nosso trabalho, mas é o nosso trabalho, tá? Então, com o tempo a gente vai conseguindo perceber que as pessoas têm as suas formas de se autorregular, né? E se a gente está falando no nível baixo de suicídio, a gente vai ali tecendo a nossa sessão e o nosso acompanhamento. Joia, diferenciar o moderado do baixo. O baixo é ideação suicida. O moderado é pensamento suicida, ou seja, qual a diferença aí é a frequência com que essa ideia de morte, né, está para a pessoa, tá? Então, se ele está dizendo que tem pensado de forma muito constante, né, sobre suicídio, então a gente já encara isso como está pensando constante, né? O caminho que normalmente vai se desenhar essa pessoa é que ela vai pensar, ela pensa um pouco, depois a frequência do pensamento aumenta, depois ela faz um plano e aí ela caminha para o comportamento suicida, né? Muitas vezes se ferindo ou fazendo tentativas. Então, esses são os níveis, né, de avaliação do risco que a gente precisa estar atento. Tem outros elementos que, inclusive, no livro Crise e Suicídio, do Toneury Bottega coloca, mas que eu vejo como alguns outros elementos que são um pouco secundários. Por exemplo, nível baixo fala que a pessoa, além de ter somente ideação, ela tem uma boa rede de apoio. Ela tem pessoas com que ela pode contar e tal. Eu diria assim, não necessariamente, né? Há pessoas, especialmente acho que na nossa sociedade atual, né? Que estão vivendo muito sozinhas. Saiu, inclusive, uma matéria super interessante, matéria de capa sobre solidão, né?
onde aponta a solidão como um mal dessa nossa década, pior do que a depressão. Né? Ou seja, ter rede de apoio tem sido um pouco um luxo, né? Vamos dizer assim, para as pessoas. Então, temos visto muita gente sem rede de apoio, né? Contudo, eu, na minha avaliação, continuo no risco baixo, porque ainda tem pensamentos muito esparsos, não muito frequentes a respeito do suicídio, tá? E aí, um ou outro agravante, a gente vai precisar perceber, como uso ou abuso de drogas, medicação, né? Isso realmente pode agravar o nível, né, dessa avaliação nossa que a gente está conversando aqui, perdas recentes, né, lutos ainda em elaboração. Então, tudo isso são elementos, tentativas prévias. A gente sabe que quem já teve uma tentativa, possivelmente, né, tem a possibilidade de ter uma outra muito maior, tá? Então, esse nível de preocupação sobe. O fato é que, como vocês estão vendo, isso é uma avaliação clínica, ou seja, de uma percepção subjetiva nossa, vai da nossa sensibilidade, do nosso conhecimento. Então, o que é importante aí, talvez, para a gente estarmos mais seguros, porque enganos surgem, dúvidas e tudo mais, e a gente sempre trocar com alguém, com um colega, com um supervisor, e pensar essa questão da avaliação do risco. O que a gente não pode deixar de fazer, eu já vi muita gente bacana que, dentro das suas perspectivas teóricas, fazendo um bom trabalho, mas que não sabe pensar o risco de suicídio da pessoa. Então, atendendo demanda de suicídio sem fazer a avaliação. E essa avaliação é algo, gente, que a gente precisa sempre acompanhar aí o nosso processo, né? Vamos pensar que a pessoa podia estar no nível moderado, ou até alto, e aí ela se organizou de alguma forma, tomou outros rumos, tomou atitudes e tal, né? Enfim. E com algumas sessões aí com você e continua engajado no processo, foi no psiquiatra, etc e tal, a família tá apoiando, então aí ela passa de um nível, né, vamos dizer assim, baixo, né? Ela já manifesta que, olha, eu não tenho pensado tanto e tal, certo? E aí pode acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa que o nível se eleve. Então, não existe nada perene aí, ou um estado cronificado, tá? Não existe isso. As pessoas vivenciam aí as suas questões, as suas demandas, e a gente precisa estarmos atentos, né, a como evolui, vamos dizer assim, as pessoas nos seus processos terapêuticos, ok? Questões mais, falamos sobre avaliação do risco de suicídio, tá? Me perguntaram aqui, Nádia, sobre proteção judicial que o psicólogo tem no caso de um suicídio realizado. Eu acho que o primeiro ponto bem importante, que acho que isso deveria, obviamente, acho que deveria ser algo já estabelecido na nossa forma de atuar e atender, que a gente precisa registrar tudo, tá? Caso de suicídio, de demanda de suicídio, então, acho que isso seria para todos os pacientes, clientes nossos, mas reforçando aqui, a gente precisa registrar absolutamente tudo. As ligações feitas e concluídas ou não, para os familiares ou não, para o psiquiatra ou não, indicação disso e daquilo. Muitas vezes a gente precisa ter uma frequência de telefone, né, WhatsApp, ou de telefone com essa pessoa, a gente precisa registrar, tá? Então, nosso prontuário precisa realmente estar de forma muito está sendo, né, cuidado de forma muito, muito importante, tá? Isso eu diria que era para qualquer um dos casos, mas aqui especialmente eu ressalto, né? E isso é documento, né, que registra o nosso trabalho, tá? Então,
acho que a gente está resguardado em relação a isso e temos feito, né, o que a ciência psicológica e médica indica nesse tipo de caso. Eu diria que estamos resguardados, tá? Estamos resguardados. Tudo bem? Questões mais sobre avaliação do risco de suicídio? Então, estamos conversando aqui a respeito de uma parte muito importante, diria essencial do atendimento, que não pode ser negligenciado por você que atende uma pessoa com demanda de suicídio, tá? Um outro ponto bem interessante, tá? Que a gente não vai dar para entrar hoje para a gente conversar, mas fica para a próxima oportunidade, seria o plano de segurança, que alguns teóricos de algumas abordagens chama de plano anti-suicídio. Não gosto muito desse nome, né? Então, o plano de segurança, que eu que agradeço meus queridos que estão aqui, né? O plano de segurança, que é algo que a gente constrói colaborativamente com a pessoa, tá? Que torna-se, vamos dizer assim, um auxílio, né? Uma ferramenta, um apoio para essa pessoa, tá? Nos momentos mais difíceis, nos momentos onde ela, de repente, entra em crise, tá? Ela relembrar quais são os motivos dela para viver, ela relembrar o que a faz se sentir melhor no momento difícil, quem ela pode telefonar, quem ela deve ligar. Então, isso a gente constrói, obviamente, que fora da crise, né? Com a pessoa, tá? E solicita com que ela ande com esse papel, né? Com o telefone, por exemplo, do terapeuta, o telefone do psiquiatra dela, caso ela tenha, telefone de pessoas importantes, né? Que ela vai ter já pensado quem são, se é que existem, né? Para acionar em caso de crise, no momento de crise. E o telefone do CVV. Qual é o telefone do CVV, minha gente? Digam aí, vocês estão atentos? O quiz de hoje. Telefone do CVV, qual é? Ninguém vai me dizer. Telefone do CVV, isso aí é para todo mundo saber decorado. Vocês sabem o que é o CVV, né? CVV, Centro de Valorização da Vida, uma das ONGs, eu diria, nesse país. Opa, errou, 188, isso, 188, 108 não, 188, tá? Boa, galera, todo mundo sabendo, 188 aí. Então, o CVV faz um trabalho espetacular, né, a nível nacional. Tem esse errou, mas ia acertar na hora se precisasse, né? Então, o número do CVV 188 também é algo que a gente vai colocar no nosso plano de segurança para a pessoa acionar um telefone onde oferece de forma anônima acolhimento para essa pessoa no momento de crise, no momento da necessidade dela, tá? Então, eu sei que algumas pessoas já me falaram isso, né? Que o CVV muitas vezes você não consegue ligar, que tá sempre ocupado, etc e tal. Sem dúvida, imagino que são muitas ligações, né? De todo o país, e é um serviço 24 horas que carece de funcionários, inclusive, carece de apoio, né? Então é algo que, inclusive, eu sempre falo com meus alunos, estudantes, né? Se vocês tiverem oportunidade e tempo, tornem-se voluntários do CVV, porque é um trabalho super lindo. É um treinamento, eles passam por um treinamento super rigoroso, super criterioso, onde você vai aprender muito, sim. São todos voluntários, né? 100% voluntários que atuam no CVV. Então, a gente sabe o quanto o voluntariado é complicado, mas eles fazem um trabalho muito lindo, tá? Falando ainda em trabalho lindo, né? Eu acho que é um ponto que a gente precisa sempre reforçar, aonde as pessoas podem procurar ajuda caso elas precisem, né? Inclusive tem uma colega que está fazendo um levantamento aí de alguns serviços de atendimento emergencial na região aqui de São Paulo, tá? Façam isso nas suas cidades, né? Onde as pessoas podem procurar
Então, os plantões psicológicos, os serviços de emergências emocionais, serviços de apoio à crise suicida, né? Tem muitas ONGs que fazem isso, tem muitas nas faculdades de psicologia, muitas vezes tem serviços de plantão. Então, eu acho que é uma iniciativa que todos nós podemos fazer na nossa cidade, né? Buscar pelas redes, buscar nos contatos quem são, né, os serviços onde as pessoas podem procurar, que especialmente aí no setembro, que tá todo mundo falando sobre suicídio, sobre acolhimento, sobre tal, mas muitas vezes as pessoas precisam de um apoio especializado, né, de uma escuta especializada. Então, é algo muito importante que a gente precisa saber para onde encaminhar, a gente precisa saber aonde buscar ajuda. Então, e tem muita gente bacana fazendo um serviço de muita qualidade por aí, e as pessoas estão precisando, né? Então eu vou divulgar meus plantões aqui, da região aqui de Campinas, São Paulo. Hoje está acontecendo exatamente agora o nosso plantão lá na rodoviária de Americana, na sala da comunidade Davi. São psicólogos, todos voluntários, treinados, maravilhosos, uma equipe linda do NAPSE, que é supervisionada por mim e só gente do mais alto gabarito, tá? Tenho orgulho total de ter esse projeto com eles lá. E aqui em Campinas, no SEI, que é ali da Doutor Quirino, aos sábados, das 8 às 11h30, temos o outro plantão psicológico do projeto Nós, tá? Que são meus estagiários em psicologia, também treinados e supervisionados por mim. Isso, meu povinho do Nós aí, maravilhosos também, que eu tenho muito orgulho desse outro filho mais jovem, né? Mas não menos promissor, tá? E para divulgar, hoje estarei daqui a pouquinho no Liceu, no Colégio Liceu Salesiano, num bate-papo aí, porque o meu filho sofre com os pais da escola, do colégio. E na próxima semana, lá no São José, também com esse bate-papo com os pais. Louvo demais, muito orgulhosa desse projeto que as escolas salesianas estão iniciando aqui com a gente, né? De muita abertura para a temática, para a prevenção, né? Porque a gente sabe que em casos difíceis, de sofrimentos extremos, de suicídios, o melhor passo que a gente pode dar é falar sobre, trazer esse assunto à tona, pra gente buscar as saídas, pra gente fazer um trabalho preventivo e tudo mais, tá? Então, fica aí. Obrigada, Nádia, por sempre acompanhar a gente aqui, e todos os demais que estão aqui hoje. Nossa conversinha foi mais rápida do que a da semana passada. E teremos uma live, ainda não fechei o dia com essa pessoa, mas para falar sobre os sofrimentos aí nos médicos, o pessoal da medicina, né, da profissionais de saúde de uma forma geral e médicos, tá? Pois o índice é 3 vezes maior do que outras profissões. Então, para a gente pensar aí o que tem acontecido com esse cenário dos médicos, né? Vamos fazer então uma live com a doutora Camila, muito em breve. Fiquem ligados aqui no canal, que vamos anunciar a respeito disso muito em breve. Oi, pessoal que está chegando agora, meus lindos, maravilhosos, meus alunos, perto e de longe, né? Deixo o meu grande beijo para vocês e vamos seguir aí nessa nossa missão, nessa nossa jornada de oferecer cuidado e acolhimento às pessoas que estão em sofrimento, não é? E lembrando que o Setembro Amarelo não só tem suicídio no setembro, se fosse. Então, eu acho que é um trabalho que a gente inicia, ou melhor, inicia não, a gente já está trabalhando antes, mas se potencializa no setembro, mas que a gente continue com isso pelo ano inteiro. Opa, em Anguera tem serviço de plantão na segunda e quarta. Qual horário, Marluce? Conta aí pra gente. Eu sei que na Unip, às segundas-feiras, também tem plantão psicológico. E a Anhanguera, que dia? Vamos só esperar a Anhanguera. Ou que dia? Segunda e quarta. A gente pode entrar em contato. A Anhanguera Taquaral, né? Aqui em Campinas, sim? Acredito que sim.
Tá bom, gente? Grande beijo para vocês e nos vemos muito em breve.